Seja bem-vindo ao Pense Diferente, aqui esse podcast. Eu sou Luiz Burlamac e esse é um podcast onde eu trago visões de mundo, carreira, negócios, cultura, estratégia. Então, nós vamos trazer aqui sempre coisas que estão acontecendo e que elas não aparecem facilmente na mídia. Então, aqui é um canal alternativo. Inscreva, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. E hoje nós temos um entrevistado muito especial, onde a gente vai ver uma jornada muito interessante de carreira, onde esta pessoa chegou a ser um alto executivo, poderia ter continuado como alto executivo e resolveu fazer uma outra ruptura na carreira e se transformou num empresário muito bem-sucedido que está transformando o setor onde ele está trabalhando. Então, me ajudem aqui a gente poder te gerar o máximo dessa entrevista, comentando, divulgando para as pessoas. E hoje nós temos aqui o Guilherme Diamante, um parceiro também, uma pessoa muito querida, muito competente. Seja bem-vindo ao Pense Diferente, Guilherme. Obrigado, Luiz. Obrigado por ter essa oportunidade de estar aqui com você e a gente falar um pouco sobre a nossa história, sobre a trajetória e como a gente enxerga as coisas, como elas devem ter sido feitas ao longo da história e como a gente aplicar isso no nosso mercado. O Guilherme, vendo uma pessoa que te conhece hoje, não imagina de onde que você veio, né? Imagina que as coisas para você foram sempre simples e fáceis. E eu não quero ainda apresentar quem é você, que empresa que você é, o que você representa. Quero que as pessoas se conectem com a história que está por trás do Guilherme Diamante. Como que começou a sua carreira profissional? Conta para nós. O mercado atual começou, como eu costumo dizer, eu sou do século passado, né? Todos nós, né? Eu comecei no mercado imobiliário em 1996. Né? Como corretor? Como corretor de imóveis. Na verdade, nem como corretor, né? É uma história engraçada, porque o meu tio tinha uma imobiliária e eu tinha vindo de alguns negócios ainda não muito bem sucedidos, era muito novo, montei o primeiro negócio, que era fotografia, e depois não deu certo, depois eu fui para uma academia de dança, também não deu certo. E aí ele me ofereceu um trabalho que eu achei que era muito bacana. Falei, pô, meu tio está me oferecendo um trabalho, vou ter um salário bacana lá, né? E ele estava numa época que era a Incol tinha acabado de dar aquele problema todo, de ter falido. E na imobiliária ele tinha muita empresa que ele trabalhava que eram construtoras com lançamentos. E as pessoas estavam receosas naquele momento de comprar imóveis que não estavam diante do que aconteceu prontos. Naquela época. Exatamente. Né? E ele precisava de alguém ali para fazer captação de imóveis, né? de aumentar a oferta de imóveis prontos, ou seja, usados, na verdade, na prateleira de oferta dele. E aí ele me ofereceu o trabalho, eu fui achando que eu ia ter um salário fixo lá e ganhar muita coisa, e na hora que eu vi não era nada daquilo, né? Era, você traz os imóveis para cá... Comissão. E se alguém vender, né, não dependia nem de mim, dependia de um terceiro, que era na verdade o corretor, porque você tinha uma área de captação e uma área de vendas. Aí você vai ter sua comissão. Eu confesso que eu fiquei bem bravo com ele. Pô, meu tio me convidou, não tem salário, nem dá uma ajuda... Mas ali diante eu falei, cara, mas... Era o que você tinha, né? Era o que eu tinha e falei, cara, esse negócio de vender, eu acho que eu me dou bem com isso. E comecei. E a meta que ele tinha colocado para mim no primeiro mês de colocar o número de imóveis que era necessário ali de imóveis novos, em uma semana já tinha batido a meta. E eu coloquei aquilo na minha cabeça muito claro, eu não tenho mais opções de errar, não tem mais chance. Eu já vinha de 2 negócios não bem-sucedidos. Entendi que era uma oportunidade de seguir minha carreira ali e fazer uma carreira bacana. Em 30 dias, ele já falou, opa, você é diferente. Vamos te colocar numa outra área aqui, que é a área de plantonista. Diferente do mercado imobiliário hoje, que os plantões de venda são mega lojas, né, com lindo, maravilhoso, com apartamento decorado. Naquela época, a gente ficava dentro de uma obra. E fui fazer o meu primeiro plantão de vendas no bairro Betânia, de uma construtora, que aí as coisas vão ligando na vida da gente, que era Valadares Gontijo, que pertencia ao grupo direcional. E fui fazer o plantão lá, cheguei lá e consegui me destacar para uma... bem diferente, eu não ficava esperando o cliente aparecer na obra. Você ia atrás. Eu ia atrás. E naquela época as pessoas não faziam muito isso, né? O normal era ficar ali esperando a pessoa passar e tudo mais. Até hoje tem um monte de gente que fica esperando as coisas acontecerem para depois encontrar uma justificativa para dizer por que não aconteceu. Exatamente. E eu sempre fui um pouco inconformado com essas coisas. Eu acho que
na minha vida, e eu acho que o esporte me ajudou a ser muito isso, né? Eu joguei futsal e aquele grande sonho de criança, né, de ser jogador de futebol. Eu não era o melhor, não, mas eu era sempre o mais esforçado. Então, eu atingia, às vezes, algum patamar ali que muitos que tinham até mais talento que eu não conseguiam, porque eu sempre fui muito mais esforçado do que a média. E aí consegui me destacar também ali, e ali, de uma certa forma, aquela construtora começou a enxergar que tinha alguém diferente dentro daquela imobiliária que estava performando mais, fazendo com que aquela imobiliária performasse mais que as outras imobiliárias. Então, foi a primeira vez que eu comecei a aparecer para dentro de uma grande organização. E aí passei para ser corretor 90 dias depois. Com 3 meses já era corretor? Já era corretor. Aí passei pelo estágio da captação, pelo plantão, que naquela época era assim, e 3 meses depois eu estava estreando como corretor de imóveis. Quando foi junho do ano seguinte, a Direcional e a Valadares tomaram uma decisão junto com essa imobiliária que era do meu tio, que era a Lar... desculpa, hoje ele está na Lar Imóveis, era a Intercasa, e falou, olha, a gente quer montar uma área de vendas aqui dentro, mas a gente quer meio que terceirizar essa área de vendas com vocês. Vocês têm essa experiência e tudo mais. E naquela época, como eu te falei, ninguém, né, queria vender imóveis que estivessem na planta. E eles tinham basicamente os imóveis na planta. E aí uma visão muito bacana, nós estamos falando de quase 30 anos atrás, de uma empresa de falar, sem a minha área de vendas, uma construtora, né? Montar sua própria área de vendas e não depender de terceiros. Exatamente. Eu não vou conseguir crescer. Né? E eu lembro que teve uma reunião, tinham mais ou menos, na época ele tinha quase 30 corretores, bem antigos. Eu era o mais novo ali, né? Talvez eu não estar contaminado com aquela carga, né, negativa de não, imóvel na planta não vende, e eu tinha vindo de uma experiência nos plantões que tinha vendido. Você não comprou essa crença? Não comprei. Não comprei e fui o único que foi para lá. Porque essas são sacadas fantásticas, né? Muitas pessoas falam assim, por que essa pessoa virou? Porque ela estava numa crença diferente. A crença no Brasil da dificuldade é o empecilho imediato a pessoa fazer qualquer coisa que não valem. Né? Então, você não tinha então isso, e era o único. Era o único, dos quase 30, fui o único que foi para lá. Todos os outros, ainda falaram para mim, você é doido, você está vendendo bem aqui os apartamentos, você está indo para um lugar que não vai vender. Mas eu entendia, e eu tinha passado por algumas situações também que me fizeram refletir que o Luiz colocou o apartamento dele para vender, o Guilherme achou um comprador. Aí o Luiz, não quero vender mais. Aí você perdia aquela venda porque o proprietário ali não queria vender mais. E aí eu raciocinei, a empresa ela precisa vender, ela não vai tirar o apartamento de venda. Não. E ela vai querer crescer. E ali eu comecei a juntar uma peça com a outra, falei, e essa história também da Incol vai passar, não tem jeito. O mercado ele vai naturalmente se acomodar e vai acontecer. Era uma época ainda que estava começando a virada, porque os financiamentos imobiliários eram mais restritos, mas começava a ter uma liberação maior de crédito. E essa liberação maior de crédito estava sendo direcionada para as incorporadoras e consultoras. Então, quando eu analisei o cenário e não tinha contaminação, fui para lá. Comecei lá também como corretor, mas em 6 meses existiu uma mudança dentro da própria Direcional e da Intercasa, que eles quiseram realmente totalmente internalizar ali o negócio. Aí existe uma separação, um dos sócios assumiu a gestão de vendas da Direcional, o outro sócio continuou tocando a Intercasa. Depois de 6, 7 meses, me promoveram a gerente de vendas e aí começou o meu desenvolvimento ali dentro. Na Direcional. Na Direcional Engenharia. E existiam 2 empresas, Direcional e Valadares e Gontijo, as duas eram do mesmo grupo e a gente ia tocando da mesma forma. E aí começam a surgir as oportunidades, né? Aí, às vezes, eu falava muito claro, assim, tinha gente talvez mais qualificada do que eu dentro da empresa para assumir algumas posições? Tinha. Eu reconheço que tinha. Mas tinha alguém que queria mais do que eu? Não tinha. Essa é a diferença entre a capacidade e a execução. A execução, ela depende diretamente da disciplina. A disciplina de fazer o que tem que ser feito. E você é uma pessoa de natureza disciplinada, né, Guilherme? E
E aí eu vou mais uma vez, né? O esporte te dá um pouco isso. O esporte força a você ter que ter disciplina, senão você não vai para frente, não. Senão não vai. Se você não tiver disciplina, resiliência, né? Porque no esporte você aprende a perder também. E a gente toma, com venda, você toma não... O tempo inteiro. Você vai tomar 90% do dia não e 10% você vai sim. um mais ou menos. Às vezes nem sim, mas um mais ou menos, um talvez. Então, você tem que aprender a lidar com aquela frustração diariamente, né? E isso é uma coisa que faz com que, de uma certa forma, você vá criando uma casca, né? E vai falar assim, quais são os meus objetivos claros? Onde eu quero chegar? E, para mim, sempre estava muito claro. Eu queria crescer dentro da companhia. E, quando eu entrei na empresa, ela era uma empresa pequena. Era uma empresa que tinha lá Quantos funcionários, né? 15 funcionários no escritório, mais 100 de obra. Hoje a direcional está com o quê? Mais de 15 mil funcionários. 15 mil funcionários, né? E aí você foi como gerente e até você chegou em qual posição na diretoria? Você chegou como diretor da direção. Cheguei como diretor, fiquei muito tempo como diretor lá. E começou uma outra possibilidade que era o quê? A direcional atuava basicamente em Belo Horizonte, né? E aí, por mais uma visão do fundador, do Ricardo Valadares, ele falou, olha, para essa empresa ser uma empresa grande, eu preciso expandir. E o Ricardo é uma pessoa visionária, né? Ele é bem diferente, né? É um cara que a gente costuma dizer o seguinte, é o tipo do cara, se ele pular do nono andar, pode pular. Porque não fica, não. Ele já viu que tem alguma coisa. Ele já enxergou alguma coisa. Já enxergou. E ele viu muita coisa que estava bem nebulosa para a gente, e ele conseguia enxergar de uma forma diferente. E eu acho que muito da vontade dele também de fazer as coisas acontecerem. Não é só a pessoa ter a visão, mas é aquilo que você falou, a execução. Então, às vezes, o que era impossível, ele, com a força de vontade, com a capacidade dele, tornava possível. E eu sou um privilegiado, porque eu bebi nessa fonte jornada, né? Diariamente, né? Acompanhei essa jornada e ele foi meu mentor. Ele foi me fazendo ao longo da minha história. O Ricardo Valadares foi seu mentor? Foi o meu mentor, assim, durante 20 anos eu tive a oportunidade de ser desenvolvido por ele. Então, fui preparado esse tempo todo por ele. Então, me sinto um privilegiado, porque poucas pessoas tiveram essa oportunidade de beber numa fonte tão rica como a dele. E quando ele falou, vamos ter expansão, cara, eu topo. Eu topo viajar e ir para cima e tentar expandir o mercado e tudo mais. Começou muito com ele primeiro e depois ele foi passando o bastão. E quando eu saí da direcional, por exemplo, estava já em 13 estados, mais Distrito Federal. 13 estados. Mais Distrito Federal. Era um negócio gigantesco. E aí, de uma certa forma, existem as opções na vida, né? Então, eu abri mão de muita coisa que eu tinha, que podia fazer na minha vida, até do próprio esporte, do meu futebol que eu gostava. Eu tive também um privilégio tremendo de ter uma esposa que soube me acompanhar e me apoiar, né? Porque sem ela, sem essa base, não conseguiria. Você casou quando? Eu casei em 2000. Então foi logo no início. Foi logo no início. Eu conheci minha esposa em 98, entrei na direção em 97. Então, assim, esse crescimento todo, esse apoio todo, se você não tiver essa base, também você não consegue, né? Então, assim, é o que eu costumo dizer, é um trabalho em equipe, né? Você tem que ter ali as coisas muito bem organizadas e o suporte para falar, pode ir que eu estou segurando. E você formou, né? Nós nos conhecemos na direcional. Sim. Né? E você formou um time muito forte, muito poderoso, comercial. Conta para nós, como é que você construiu isso? Polêmico, mas vamos lá. Dada essa necessidade desse crescimento, né, e de estar fora, a gente tinha que contar primeiro com aquelas pessoas que começaram com a gente. Então, eu fui fazendo o que fizeram comigo, ou seja, promovendo ali aquelas pessoas que eram corretores para gerentes do comercial, para que eu pudesse ir fazer a expansão. Mas para mim era muito claro, assim, e assim, não tem certo e tem errado, sabe? Eu acho que tem a forma como funciona para cada empresa e para cada gestor. Eu sempre fui um cara inconformado com não dá para fazer. Não tem, essa frase não existe para mim. Falar para mim, não dá para fazer, eu vou achar alguém que vai fazer. Isso pode ter certeza. Então, todas as pessoas que passaram por mim, elas participaram de um processo de uma pressão muito grande.
elas foram moldadas a aguentar uma pressão gigantesca, porque a gente está no mercado imobiliário, passando por um boom imobiliário que aí começou no início da década do ano 2000. Você pega ali 2001, 2002, o mercado imobiliário começa a passar por uma transformação gigantesca. Você não tinha mão de obra no mercado imobiliário, especializado para aguentar esse procedimento de crescimento. E o que a gente sempre falava, olha, a matéria-prima a gente vai ter que fazer, formar. Porque ninguém vem pronto no mercado imobiliário, porque ninguém quer ser corretor de imóveis. Se você for fazer uma pesquisa, quer ser corretor de imóveis? Não. Não quero ser qualquer outra coisa, menos corretor de imóveis. E corretor de imóveis porque deu errado na vida. O meu caso foi assim, eu fiz 2 negócios, deu errado, eu tive que ir, por opção. Mas entendi que ali, peraí, se eu me aperfeiçoar, se eu me desenvolver, se eu buscar qualificação e me dedicar, eu posso ter uma profissão que provavelmente pode ser muito mais rentável do que as outras, desde que eu invista nela. E essa é uma visão clara que eu tenho. As pessoas têm que se preparar para aquilo. E não ir por dinheiro. Ela tem que ir por um propósito, não para a empresa, mas para ela. Eu sempre trabalhei na Direcional como empresário, nunca trabalhei como funcionário. Sua cabeça de dono. Sempre foi. Ela sempre foi. E por isso que eu era inconformado. Eu não olhava aquilo ali como, é o meu departamento, ou é a empresa do Ricardo. Não, eu tinha ali claro para mim que aquela empresa também era minha. E eu fazia de tudo para que ela pudesse ser a melhor empresa para que todo mundo pudesse performar ali dentro. Então, a exigência que eu tinha com os... Era altíssima. A régua alta. Não tinha desculpa, né? E o que me deixa feliz hoje? Todo mundo que passou pelo processo comigo está em alguma grande empresa, num cargo de direção ou de gestão. Essas pessoas hoje são referência no mercado imobiliário. Hoje do Brasil, e do Brasil inteiro. Elas não estão em empresas pequenas, que não exige ali resultado constante. Elas são empresas gigantescas, empresas listadas na Bolsa, empresas que são líderes de mercado, porque souberam passar o processo de pressão. E entender que o objetivo não é assim, estou cobrando porque eu quero cobrar, não. A pressão, ela gera um movimento, ela gera um incômodo e ela gera um crescimento, desde que as pessoas enxerguem a pressão dessa maneira. E o brasileiro não gosta da pressão. Não gosta. E a geração nova, pior ainda, porque a geração nova você pressiona, daqui a pouco a pessoa pede para sair porque eu não dou conta de mais nada. Né? As pessoas se frustram muito rápido. Muito por rápido. isso que eu falei que era polêmico, porque as coisas talvez que eu fiz há 15, 20 anos atrás, hoje eu não consigo, eu tenho que fazer de uma forma diferente. Eu tenho que fazer de uma forma diferente, mas não que não exista cobrança na nossa empresa. E não existe a pressão. Tem que ter, isso não tem jeito. Mas de uma forma diferente. A gente tem que ser inteligente também para... Peraí, eu não moldar, posso mais né? por esse caminho, eu tenho que ir por outro caminho. Mas o fim tem que ser o mesmo. A entrega tem que ser a mesma. E quando a gente olha o processo dessas pessoas, você vê traços semelhantes, né? Que são pessoas inconformadas. As que sobrevivem a esse processo são as pessoas inconformadas. E são as pessoas de alta performance. Exatamente. E uma coisa que para mim aí sempre foi muito claro, eu posso cobrar, eu posso ser duro, mas eu tenho que ser leal. A equipe tem que confiar. A equipe tem que saber que se eu estou dando aquela pressão, é porque ela tem capacidade de entregar e que está certo. E tem um porquê. Exatamente, tem um porquê. Eu via, né, pares gritando, batendo na mesa. O descontrole é o pior. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo que falava assim, quanto mais bravo você está, mais baixo você fala. E quanto mais baixo você está falando, mais nervoso eu fico. Você está inconformado com alguma entrega minha. Então, eu acho que o respeito ele tem que existir. Ele é a questão básica. Respeito é fundamental. Você pode pôr pressão, você pode fazer tudo, desde que exista o respeito. Gritar, bater na mesa. Mas as pessoas não vão muitas vezes além se não existe uma pressão. Não. Não, a pressão faz parte do processo. Costumo dizer que pressão, na verdade, ela gera energia. Ela é volume de energia para fazer as coisas. E aí, algumas pessoas sabem encarar isso como um combustível, outras não. E essas outras, é o que eu sempre falava, qual que é a carreira que você quer ter?
Você quer ser uma pessoa que vai ficar aqui sentada no mesmo posto durante 20, 25 anos? Ou pior, né? Você vai ficar sentado aí durante 2 anos, vai chegar alguém que vai fazer o que você faz muito melhor e você não vai estar mais? Você quer te dar a oportunidade, se dar a oportunidade de crescer? É isso aí. E o que fez você chegar em um ponto mais alto da sua carreira, consolidado, com credibilidade, com resultado, a empresa já num patamar altíssimo, e você fazer uma virada de chave? Conta para nós o que aconteceu. Eu costumo dizer o seguinte, tudo na vida tem o seu momento, né? E o que te move. Bom, foram 20 anos dentro da empresa. Foram 20 anos ali e você trabalhar numa empresa que é pequena e que vira eleita há 3 semanas atrás a maior incorporadora do Brasil. A Direcional foi eleita a maior incorporadora. Há 3 semanas atrás, pelo um dos rankings, a maior incorporadora do Brasil em metro quadrado. Quer dizer, é pressão durante 20 anos. Né? Então, você tem uma vida ali que você começa a abrir mão de algumas coisas. E quando ela faz o IPO, o seu ano numa empresa listada na Bolsa, ele dura 3 meses. De 3 em 3 meses eu tenho que dar resultado, eu tenho que divulgar resultado para o mercado. Então, o consumo de energia é muito maior. E eu sempre falei o seguinte, enquanto eu tiver prazer no que eu estou fazendo aqui, a minha entrega vai ser alta. Quando o prazer não existir mais, a entrega não vai ser tão alta. Quando algumas outras coisas forem tão importantes ou muito mais importantes do que eu estou fazendo aqui, eu vou começar a me questionar para saber se aquilo que eu estou me doando aqui está valendo a pena. A relação custo-benefício. E como eu te falei, chega uma hora que você tem que olhar para o lado da família também e falar, olha, peraí, eu tenho 2 filhos, convivi pouco, né? E eu só enxerguei isso depois que eu comecei a conviver com a minha filha mais nova, porque coisas que eu vivi com ela, eu não tive a oportunidade de viver com meu filho mais velho. Falar, cara, ainda está em tempo de eu ter ali passar um tempo maior com eles. E fazer um resgate, né? E fazer um resgate que teve que ser feito de uma certa forma. E mais do que isso, você chega num ponto que você fala, cara, eu já fiz tudo. Para onde eu posso ir aqui dentro? Bateu no teto, né? E aí você começa a ver que você está perdendo aquela motivação, que você não está conseguindo mais fazer da forma como você fazia. E a gente tem que ser humilde o suficiente de entender o seguinte, chega uma hora que você não vai entregar o que a própria empresa espera que você entregue. E o declínio vem. Então, antes disso acontecer... E você sabe que tem muito executivo que nessa posição se agarram ainda mais aos seus cargos, não conseguem mudar, não tem o prazer, não tem aquele tesão para fazer as coisas acontecerem e ficam se protegendo ali numa redoma. E até conseguem durante muitos anos. Depois adoecem. Então, eu não queria isso para mim e eu acho que eu não podia fazer isso com a Direcional e com o Ricardo. A relação de confiança era tão grande que não poderia. Então, quando a gente sentou e falou, vamos fazer a transição, olha só, eu fiquei 7 meses fazendo a transição de dentro da empresa. Falei assim, o que é necessário? Você não saiu 7 meses, não, 7 meses fazendo a transição. Você foi muito cuidadoso em deixar as coisas rodando. Então, mais importante de uma forma que eu entrei foi a forma que eu saí. Tanto é que quem que é o maior cliente nosso hoje? A Direcional. As pessoas não aprendem isso nas carreiras. As pessoas saem das empresas assim, ó, arruma oportunidade, ó, tchau. A maneira como você sai influencia a maneira como as coisas começam. A maneira como a gente termina influencia como as coisas iniciam. Quando a gente entende isso, a gente fecha bem ciclos. E o que me parece é que você fez isso bem, né? Consegui fazer. Foi um negócio muito bacana. Assim, e coincidiu, porque lá tem um evento de tempo de casa, né? A cada 5 anos as pessoas são homenageadas. E aí tem um jantar, que vai a família e tal. Coincidiu que eu estava fazendo 20 anos. Né? E estava saindo. Esse jantar aconteceu em novembro. Eu saí dia 8 de janeiro ainda. De que ano foi? 2000. Eu saí em 8 de janeiro de 18. 2018. A gente anunciou oficialmente a saída para os colaboradores e tudo mais em setembro. Mas desde junho a gente já estava costurando a saída. Quando muitas pessoas fazem uma jornada grande dessa, muitas vezes quando elas saem, a primeira coisa que elas querem é não fazer nada.
ficar aquele ano sabático, ou então já saem, às vezes, engrenados num projeto distinto e tal. O que passou, o que você tinha na sua mente quando você fechou o ciclo na Direcional? Eu tinha na cabeça o seguinte, que o que eu fazia lá, que era o ciclo do negócio, e aí várias experiências que a gente vive na vida, elas são muito importantes. O que eu fazia? A minha área era desde comprar o terreno até vender. Então, a gente comprava o terreno, desenvolvia o projeto, desenvolvia a estratégia de marketing e a estratégia comercial. E o que eu via? Existiam, mesmo dentro da minha diretoria, existiam vários departamentos, que era o departamento de novos negócios, o departamento de projetos, incorporação, comercial e marketing. E que eles não se falavam direito. Eu comecei a perceber a perda de energia que a gente tinha. O terreno foi comprado para fazer um tipo de projeto, mas o cara do Novos Negócios não conversava com o projeto, que não conversava com o Novos Negócios, o projeto estava errado, tinha que voltar para ser refeito. O cara de Novos Negócios não conversava com o cara comercial porque o terreno não estava tão bem localizado. Problema. Marketing comercial, então, é aquela briga eterna, né? Um brigando com o outro, falando que a culpa era do outro. Então, o que a gente fez ao longo do tempo ali? A gente começou a juntar todo mundo. Explicar que não existia comercial, não existia marketing, não existia incorporação, não existia novos negócios. Existia uma equipe, um time, onde eles tinham que dar a solução por completo. E aí a performance fez assim. Quando eles entenderam que... Era para trabalhar como um time. E foi traumático. Eu botei todo mundo na sala e por isso que eu estou te falando que hoje não dá para fazer isso mais. Eu falei assim, ou vocês resolvem, ou vão ter pessoas no lugar de vocês resolvendo o meu problema que vocês estão me causando. Então, ou vocês começam a trabalhar junto e nós vamos começar a desenvolver ferramentas para isso, ou provavelmente vocês não estarão aqui. Foi muito curto, grosso e objetivo. Saíram da sala com um plano. A gente precisa fazer isso, esse, integração. Falei, opa, atingimos o objetivo. Então, vamos executar. E aí a gente, cara, reunia todo mundo, envolvia todo mundo no processo. E as coisas foram acontecendo. E quando a gente toma a decisão de sair, e foi uma decisão assim de... eu lembro chegando para minha esposa, e ela é mais cautelosa, né, do que eu. Eu falei, tem que conversar com você, tem uma decisão importante. Ela falou assim, qual que é? Vou sair da Direcional. Ela, de jeito nenhum. Não vai, eu vou, não vai. Foram 2 meses convencendo que o meu ciclo tinha acabado ali, né? E o que você vai fazer? Eu falei, tem muitas empresas que me procuraram lá atrás para dar consultoria para eles. Eu acho que o conhecimento que eu acumulei ao longo dos anos, ele tem um valor. E acho que eu posso oferecer isso. Mas é incerto. Eu falei, como tudo na vida. E isso eu estou acostumado, né? Para mim não é problema ter incerteza. Então a ideia original era essa. Mas no arranjo da saída da Direcional, ali o Ricardo falou, olha, a gente precisa que você monte uma imobiliária para poder vender para a gente, eu vou te ceder o espaço. Até isso aconteceu durante 1 ano. Ele me cedeu um espaço sem cobrar valor nenhum por isso. E a gente precisa que você monte esse time aqui para vender. Cara, vou montar uma imobiliária. Meu negócio estava indo para o outro lado, né? Que aí era talvez uma coisa mais tranquila ser consultor, que depois eu vi que não tem nada de tranquilo, mas tudo bem. A gente só acha, né, que é. Eu que digo, são 34 anos. Pois é, a gente acha que é tranquilo, né? A gente vê de fora, nada de tranquilo. Tem nada de tranquilo. Fui descobrir isso depois de um tempo. Aí eu falei, cara, aí cheguei lá, o espaço era enorme. O que falta no mercado imobiliário? A gente vê o que acontecia na Direcional, acontece em todas as incorporadoras. Eles compram um terreno de um jeito, fazem um projeto de outro, criam uma estratégia de marketing de uma forma e vendem de outra. Um Frankenstein. Por que a gente Por que não conversa? Exatamente, não tem diálogo. E aí, a gente rodava muito alguns lugares para entender, principalmente na parte de marketing, como é que as agências de publicidade na época estavam fazendo aquela migração do analógico para o digital, né? Na época começou as redes sociais, começaram as redes sociais, principalmente os imóveis serem anunciados através disso. Eu me lembro que eu fui numa agência em Chicago, acho que 2012, para entender como é que funcionava lá. O juvenil aqui chegou lá num prédio. Qual andar que é a agência? Não, é o prédio. O prédio.
Agência. Tá bom. É o prédio, vamos lá. E dentro dessa agência, ele tinha todas as etapas que um cliente precisava. Aqui no Brasil, na época, ainda tinha agência on e agência off. Tinha agência de promoção, tinha agência disso, agência daquilo. Que aí o próprio marketing das empresas tinha que juntar todas essas agências para fazer o negócio acontecer. Lá acontecia tudo, inclusive a área de pesquisa. Aí fiquei com aquilo na cabeça, que aquilo realmente me impactou muito. Eu falei, cara, por que a gente não pode montar algo que possa o incorporador, onde ele entrar, ter tudo isso? Ter tudo. Então, quando eu falo das experiências que a gente vive na vida, são importantes. A gente, por mais que naquele momento não fizesse sentido para mim, né, ela acabou contribuindo para algo na frente. E aí, dada a ideia, ok, mas aí, vamos lá, preciso de alguém de novos negócios, preciso de alguém de comercial, preciso de alguém de marketing, preciso de alguém de projetos. E isso foi logo depois que você saiu da direcional ou isso tomou um tempo para essa ideia se consolidar? Como a gente já tinha anunciado a saída, então eu estava lá fazendo a transição, mas eu E já estava pensando já estava pensando e desenhando tudo. Então, quando foi outubro de 2017, eu comecei a contactar pessoas que tinham trabalhado comigo em algum momento na direcional, que eram da minha confiança, para que a gente desenvolvesse esse projeto em conjunto. E aí fui atrás da Sandra, que foi a primeira da área de projetos. Não, mentira. Fui atrás da Renata Matos, que foi a primeira. Ela estava na CEMIG. Aí, no marketing da CEMIG, falou, olha, desculpa, mas você está com a vida muito tranquila e isso vai te fazer mal. Vamos desenhar um projeto juntos aqui. E aí ela falou, topo. Tinha 7 meses que ela estava lá e pediu demissão e a gente começou a estruturar o negócio. A Sandra Ribeiro, que tinha sido durante 10 anos, a Renata trabalhou comigo durante 11 anos. Era a pessoa que tocava o marketing para mim. A Sandra trabalhou 10 anos comigo na parte de projetos. Conversamos com a Sandra. Aí fui atrás do Leonardo Rimas, que é o cara que tocava a imobiliária da Direcional, a Direcional Vendas. No Brasil inteiro, que tinha saído há 2 anos da Direcional. Falei, Léo, tô com isso aqui, topa? Topo. Aí depois a Alexia Piana, que era a parte de novos negócios. Então montamos a Squad. Aí você criou a Squad. Criamos ali a partir de pessoas... 2018? Já no... 19 de fevereiro de 2018. Então, lembro que a gente inaugurou lá ainda faltando algumas coisinhas para colocar, mas iniciamos. Ou seja, de outubro até fevereiro a gente foi construindo toda a nossa ideia, trazendo as pessoas, contratando as pessoas, falando, vamos botar o negócio de pé. E aí, em fevereiro de 18, começa a jornada dentro da Squad. E você fala assim, como que ela consegue crescer, em tese, um pouco mais rápido do que o normal? Você conseguiu já, pelo fato de você montar a Squad, você já tinha provavelmente alguns clientes que já incorporaram nisso ou não tinha nada? Não. Mas tinha nosso primeiro contrato, aí começou com a consultoria, né? O primeiro contrato de consultoria foi em janeiro, com a Vic Engenharia, e a quem eu tenho uma gratidão tremenda para o Eduardo Vatimosin, que ele me conhecia da direcional, não sabia o que eu tinha de capacidade efetiva. E apostou. E apostou. Então ali a gente encontra algumas pessoas na vida da gente que acabam nos suportando para a gente chegar ali na frente. Tem um ponto importante que eu acho, Luiz, só dando um passinho atrás, era um momento que a gente estava começando a sair do buraco no mercado imobiliário. A gente tem que lembrar o que aconteceu, né? A gente veio de um crescimento muito grande, porém em 2013 o mercado começa a travar, 14 trava tudo, 15 desespero, 16 as pessoas começam a resolver o problema, 17 os primeiros indicadores positivos do mercado começam a aparecer e opa, o mercado vai precisar de alguém que entenda do que está acontecendo com capacidade. E aí as empresas começam um novo ciclo de crescimento. Porque talvez se eu tivesse feito isso em 2013... Não teria lugar. Não teria. Então... você acertou o time, né? Mas... Intuitivamente. Né? Se me perguntar assim, você planejou isso? Não. Intuitivo. A gente olhava, bom, está parecendo que sim, está parecendo que está chegando o final do poço do mercado. Mas as coisas também estavam acontecendo em paralelo. Não foi isso que me fez tomar essa decisão. Essa visão ela aconteceu pós-decisão. Uhum.
Então, quando a gente olha isso, fala, cara, tem um cenário promissor aqui, onde as empresas vão ter que crescer novamente. E o que aconteceu? A partir de 2018, o mercado imobiliário começa a crescer. Aí veio a pandemia e todo mundo falava que agora para. Aí é que acelerou mais ainda, porque o governo... Conta isso para nós. Esse período foi aí que eu encontrei com você de novo, na sim, Squad. Sim. Você já estava com a Squad, devia o quê? Uns 10, 12 funcionários? 15? Não, estava mais. Mais um pouco, né? Ali, quando você entrou, a gente tinha acabado de passar pela aquisição. Pela aquisição. Conta para nós, como é que foi essa questão? Você teve uma aquisição, já foi logo no início? Alguém se interessou e falou, quero comprar uma parte? Não. A gente começou e a gente foi crescendo de volume, e é uma história um pouco mais complexa e é bacana como é que as coisas vão acontecendo, né? Das relações que você vai construindo ao longo da sua vida. Em 2019, toco meu telefone e eu brincava com a minha esposa, né? Porque ela é o financeiro da empresa, né? Minha chefe. Eu falava com ela, falava, eu saio de férias agora, eu saio de férias, porque na época da direcional eu saía de férias, não saía de férias, né? Ficava no telefone o tempo inteiro, você não conseguia parar o negócio. E o financeiro não dava para parar, né? Uma empresa que é menor, ela não tem jeito dela falar, vou sair totalmente de férias. Então a gente estava viajando em julho nas férias das crianças. Eu falei assim, eu não vou atender ninguém, vou estar tranquilo uma semana. E brincava com ela que ela ia trabalhar e eu não. Aí eu recebi uma mensagem de um cara que eu sou fã, que é o Admar. Admar foi um dos grandes caras do mercado imobiliário da Casa Mineira. Ele fez um processo ali na Casa Mineira que, de uma certa forma, enxergou no que a gente implementou na direcional lá atrás, né? Que era o gestão de atendimento, e a Casa Mineira tinha sido adquirida pelo Quinto Andar. O Admar tinha um relacionamento com uma pessoa que tinha uma empresa para o mercado de locação, que fazia fiança locatícia, mas que tinha uma outra empresa que estava estruturada e querendo crescer na parte de capital para incorporadores ligados ao Minha Casa Minha Vida. Aí esse cara procurou Admar e fala, olha, eu quero alguém que possa garantir o sucesso dos projetos dos quais eu vou investir o dinheiro. O Admar fala, olha, tem essa pessoa que é o Guilherme. Aí esse cara, o Admar me manda mensagem, eu estava de férias. Aí esse cara me liga, eu falei, tá bom, Admar, vou atender o cara. E eu atendi totalmente despretensioso, o cara falou durante 2 horas no telefone o que ele ia fazer. Aí eu falei, esse cara é doido. Bom, mas eu já tinha vivido com um doido, né? Então... Os visionários não são pessoas normais. Esse cara não é muito normal, não. Ainda falei para minha esposa, ela falou, e aí, e a reunião? Falei, demorou, né? Eu falei, não, acabou, mas tá indo bem. E o cara gostou dele, falou, ele é doido, mas vamos ver, ele vai lá em Belo Horizonte. Aí em outubro ele apareceu lá e conversou, ele entendeu o que a Squad fazia, e aí eu comecei, Guilherme, representar essa empresa de investimentos. Para mim era muito fácil, a gente tinha vários incorporadores ali que eu tinha relacionamento, né? Porque, né, se teve uma coisa que eu fiz na época da expansão, e é uma coisa que eu sempre achei que algumas pessoas e algumas empresas iam no caminho errado, é o seguinte, enquanto direcional, eu nunca escondi nada de ninguém do mercado. As pessoas, eu quero ir lá na direcional para ver o que você está fazendo. Pode ir, eu vou colocar uma pessoa para te acompanhar. As empresas e pessoas e executivos que acham que elas detêm a informação e que vão ficar guardada ali, a 7 chaves, ela está muito enganada no mercado, que é totalmente fácil de você encontrar a informação. E na época a direcional já era uma empresa listada na bolsa, eu era obrigado a divulgar tudo. Então as pessoas queriam... Então eu sempre me relacionei muito bem com o mercado. E daí a facilidade que a Squad teve de crescer. Porque as empresas que viam o que eu tinha feito dentro da direcional com a minha equipe, falavam, opa, eu quero isso também. Então, como eu tinha muito relacionamento com incorporadores, eu chegava e falava, tem essa opção de crédito aqui, eu sei que você está crescendo, você vai precisar de dinheiro, que é um consumo de capital muito forte. E pluguei nessa empresa antiga Souza Rocha. Depois passou por uma mudança de nome que chama-se hoje Verse. E aí, de repente, o que ele tinha falado lá para adquirir de novos clientes, em 6 meses, o que ele queria em 2 anos, já estava dentro de casa dele. Ele falou, opa. Tem potencial aqui. E aí, quando foi 2021, a gente já estava ali com uns 40 funcionários.
eles procuram e falam, a gente tem uma proposta para vocês, porque a gente entendeu que a Squad pode dar a segurança que aquele projeto vai ser rentável, o nosso dinheiro vai voltar, porque a partir do momento que você ajuda a comprar o terreno certo, desenvolver o projeto adequado, criar a estratégia de marketing assertiva e a comercial direcionada Você está garantindo o sucesso do seu cliente. Exatamente. E aí o dinheiro dele volta. E aí eles fazem uma proposta de aquisição, adquirir um percentual da empresa, para ter ali, de uma certa forma, existem outras empresas que fazem a mesma coisa que a Verse faz no mercado? Existe. Bom, então, mas não vai ter nenhuma empresa que tenha uma empresa que possa garantir o sucesso do empreendimento. Então, foi uma aquisição extremamente estratégica que eles fizeram para ter alguém que dê relevância ali para os projetos deles. E aí eles adquiriram 25%. 25% da Squad. E eu acabei me tornando sócio deles também para desenvolver o próprio projeto da Verse. Agora, o importante, como é que a gente chegou nisso? A gente dá um passo atrás. A gente falou de pandemia. Quando começou a pandemia, qual foi o caminho de todo mundo? O caminho de todo mundo era fecha tudo, todo mundo home office, o mundo agora é virtual, né? E eu olhava aquilo e falei, cara, eu sou uma pessoa de relacionamento, eu não consigo... Aqui, eu fiquei 15 dias sem viajar, né? O lockdown começou 17, 19 de março, sei lá. Você adoeceu? Não. Falei pra minha esposa, é agora que a gente cresce. Quando está todo mundo encolhendo, que nós vamos para o front. Aconteceu com a nossa empresa a mesma coisa. E foi ali. O exemplo está aí. Eram dois negócios, virou 4. Eu falei, agora é a oportunidade da gente crescer numa coisa que a gente não fazia antes, que era o digital. E fomos para cima e crescemos absurdamente. E ali vocês também viraram a chave. Viramos. Aí eu falei, olha, a empresa vai voltar. Eu não acredito nesse tipo de distanciamento. Por alguns pontos. Primeiro, não tem, por mais que as pessoas consigam mostrar consigam falar que não perde produtividade, perde. E aí um ponto importante você conhece bem. Como é que eu vou transferir a cultura da empresa para as pessoas, cada um num lugar? Tem jeito. E o ser humano, ele depende de convivência. E o exemplo disso é o seguinte, tenta alugar um andar ou uma sala numa região hoje de Belo Horizonte para ver se você consegue e o preço que você está pagando. Aquele movimento todo de todo mundo entregar os espaços, hoje está voltando ao que era antes. As pessoas precisam ter convivência. É só a gente analisar outras coisas, né? Os indicadores, índice de suicídio que aumentou. Luiz, isso aí é a sua área. Mas aqui, nós não fomos feitos para ficar dentro de um quadradinho, dentro de uma caixa, não. Vendo as pessoas virtualmente. A gente precisa de relação. A gente precisa ter esse tipo de relação. E quando eu falei isso, vão voltar? Eu falei, não tem problema nenhum. Quem não quiser voltar, não precisa voltar. A gente vai ajustar tudo certinho, vocês vão ter tudo direito. Mas que nós vamos voltar, nós vamos. Então, com 50 dias, a gente voltou e foi aí que... Subiu. Aí a gente cresceu. E foi aí que a Verse enxergou que a gente fazia algo diferente e que podia agregar. E aí fez a aquisição da empresa. E aí que vocês começaram a crescer e aí estruturar a cultura. Que você nos ajudou a fazer isso. A fazer isso. Me conta um pouquinho sobre a cultura, o jeito de ser da Squad, que envolve propósito e alguns valores muito fora da caixa. Que isso é muito o seu perfil. Assim, o que a gente tinha claro? Né? A gente tinha claro na nossa mente que a gente tinha um negócio que, em tese, não tem concorrente. Né? Em tese. Concorrente que faça de A a Z o que a gente faz, no Brasil não tem. Mas tem peças separadas. As peças separadas. Que uns são competentes e conseguem entregar, mas é um mercado gigantesco. Né? Então, a gente tem uma possibilidade enorme de crescimento. Mas a gente não podia estar deitado só nisso, né? A gente não podia ser, como a gente fala lá, que é muito claro, o que a gente faz? A gente acelera o crescimento das empresas. Onde a gente entrou, as empresas cresceram. Esse é o propósito da Squad. Acelerar o crescimento das empresas. Acelerar o crescimento das empresas. Com uma coisa de segurança. Né? Não é crescer e cair, não. Sustentável, né? Que crescer é fácil no mercado imobiliário. E as empresas quebram crescendo.
Quem não cresce não quebra de jeito nenhum. Não tem jeito. Vai ficar aí mesmo. Então, assim, a gente tem provas de várias e várias empresas que cresceram muito nesses 6 anos com a nossa ajuda. E o nosso propósito é esse, ajudar a empresa a crescer de uma forma segura e rápida, tá? Implementando processos e levando o nosso conhecimento. Uma passagem bacana, quando o Eduardo Davi, que foi me contratar, ele ficou, pô, conheço você muito de mercado, a pessoa que trabalha aqui te conhece, você lançou isso da Direcional que foi sucesso, você fez isso na Direcional que foi sucesso, tudo mais. Eu falei, é? Então, peraí, se você está me contratando por isso, você está me contratando da forma errada. Senta aqui e eu vou te contar tudo que eu errei lá, tá? Porque o que eu estou valendo não são os acertos. O que nossa empresa faz é não deixar você cometer os mesmos erros que nós já cometemos. Esse talvez seja o nosso maior valor. Essa rodagem nossa de saber bater o olho e falar, olha, aqui dali vai dar problema. Porque a gente já viu isso acontecer de uma certa forma. Então, a gente é muito claro de falar assim, cara, a gente errou e não vai deixar você errar de novo. Ele ficou olhando para minha cara assim e falou assim, então você está falando para eu não te contratar? A opção é sua. Vai ter vários buracos aí que eu sei que você vai cair. Nesses que eu já sei que você vai cair, eu não vou deixar você cair. Nós vamos cair talvez em novos. Mas a nossa missão é fazer com que você erre o menos possível. E quando a gente faz isso, a gente consegue ter mais assertividade nos projetos. E aí uma coisa muito clara, aquela questão de ser inconformado. Eu não posso entregar para o meu cliente só aquilo que ele contratou. Então é entregar mais do que foi contratado ali. E isso é muito claro para todo mundo ali dentro, né? Que é o que eu carrego aqui no peito e é onde, em qualquer lugar que eu esteja, eu trabalho assim, eu vou praticar esporte assim. Isso, para mim, virou a minha filosofia de vida. Coloca o que está no seu peito aí. Dá 235959. Para quem não estiver vendo, está escrito no meio dele, é igual um relógio, né, digital, 235959. O que significa 235959? Isso veio da época da Direcional, da época da força de vendas. As pessoas... você tem lá a meta, que é normal, para você virar para o cara e falar, dia 30, se você bater a meta, você tem tanto de prêmio, né? Aí todo gerente chegava dia 28, Guilherme, empurra a meta para o dia 5, empurra isso e aquilo. E eu falava muito claro, olha, mas é meta. Dia 30 e pronto, acabou. E aí, eu falava, vocês têm até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos para entregar a venda. Aí começou com uma brincadeira deles para o senhor 235959. Era a forma que eles tinham de me cutucar, né? Tipo assim, lá vem o chato, né? Eu falei, quer saber de uma coisa? Nós vamos botar isso aqui estampado. Na época ainda, né, tinha lá os computadores de mesa, né? A gente colocou em cima como se fosse um adesivo, 235959. O descanso de tela ficava rodando 235959 e começamos a entrar na cabeça de todo mundo que era possível. Que era possível atingir os objetivos, mesmo que o tempo fosse curto. E aí a gente dá o primeiro salto dentro da Direcional Vendas. Isso foi feito para a imobiliária da Direcional. Então ali a gente começa a dar o salto dela. Aí as pessoas começam a entender a filosofia de trabalho, que é não é desistir, não é desistir, não é desistir. E mais uma vez, isso vem de onde? Vem do esporte. E pode faltar um segundo para acabar o jogo, mas eu posso fazer o gol. Eu posso estar perdendo, e o tênis hoje é onde eu vivo a minha vida, que para mim é outra escola, eu posso estar tomando lá de 5-0, 0-40. Mas não acabou. Não acabou. O jogo não acabou. Não acabou, eu tenho chance. Bom, fico feliz e já vi minha filha virar jogos assim. Tá ali perdendo de 5-0, 0-40 e buscar o objetivo dela. Ou seja, e é sempre possível, né? Só que aí, beleza, eles batiam a meta, né? Eu falei, agora eu tenho um problema, eles estão batendo todas as metas. Vão entrar na zona de conforto. Eu tenho que criar algo. Hoje está escrito embaixo fazer melhor do que fizemos até agora, né? Até o 235959. E na época eu deixava muito claro para eles o seguinte, corretor de imóveis não tem passado nem futuro, só tem presente. E a vida de vendedor, como de qualquer vendedor, é isso. Não adianta falar o que eu já fiz isso. Ou o que eu vou fazer. Não resolve. É ali, ó. Você tem que entender que o reloginho zerou, fechou o mês, você vai ter que produzir tudo de novo.
Então, eu deixava isso claro para eles. E aí veio a frase, fazer melhor do que fez até agora. Ou seja, melhorar sempre. Desistir jamais, melhorar sempre. O resumo disso aqui é isso. E essa é toda a história por trás disso que eu carrego no peito com muito orgulho. Ou seja, você carrega os valores da Squad no peito. Sim. É engraçado porque tem muitas empresas que querem fazer mudanças de cultura e o corpo executivo, muitas vezes os executivos sêniores, eles esperam que a cultura seja vivida pelas pessoas, como se eles fossem grandes patrocinadores. E você é o contrário, você está carregando a cultura no peito. Como que você vê o impacto disso com o seu time? Eles reconhecem. Tanto é que, assim, não é obrigatório, todos ganharam uma camisa como essa. Ninguém é obrigatório. Ninguém é obrigatório usar, e você vai lá na empresa... Está todo mundo usando. A grande maioria está usando. Eles estão ali carregando aquilo, porque entendem que isso é uma coisa que os ajuda a ser melhores. Ou seja, é um simbolismo de valor, né? Sim. É um símbolo, né? A camisa com esse termo. E como é que você... Hoje me fala um pouco da Squad. Conta para nós, como é que está a Squad hoje? Vamos lá. Hoje... Estão com quantos colaboradores? Há um pouco mais de 90. 90, né? Pessoas ali dentro da empresa. Ainda é um andar, ainda não é um prédio, não, né? Não, é um andar ainda. Eu estava numa reunião aqui agora, toda segunda de manhã a gente tem reunião de diretoria, estava com as meninas lá, que é uma outra característica nossa. A maioria é mulher. Basicamente mulher na empresa, todas as diretoras são mulheres. E aí, só voltando aqui, a gente não levanta bandeira nenhuma, sabe, Luiz? Eu não estou ali para levantar bandeira nenhuma. As pessoas estão ali porque elas são competentes. Eu vejo muitas empresas, vamos nos posicionar como uma empresa que defende isso, defende aquilo. Competência. Se é mulher, se é homem, não interessa. Se é trans, se é isso, se é aquilo, não interessa. Não interessa. As pessoas têm que ser julgadas pelas competências que elas têm. E assim, e lá todo mundo reconhece isso. Assim, vários, né? A gente é uma agência de publicidade, escritório de arquitetura. Então, você tem pessoas de uma diversidade grande ali dentro. De estilos, gostos, tudo. Tudo é jeito. E não tem, ela não está ali porque ela é daquele jeito ou porque levanta a bandeira A, B, C ou D. Ela está ali pela competência dela. Eu acho que esse é o maior valor. Pela competência e, principalmente, pela honestidade. Porque são coisas que a gente coloca à frente de qualquer coisa, né? Quando a gente vai contratar alguém, ser honesta, se está imbuída do mesmo propósito nosso e se é competente. Se tem as competências para o cargo, né? Tem que ter ali essas 3 coisas para a gente contratar. Então, e eles mesmos falam, assim, a gente está trabalhando num monte de empresa que a gente via que o dono... Vamos fazer o dia tal disso, dia da mulher, dia disso, dia daquilo. Mas a essência não era aquilo, porque não era a mulher que estava sentada ali. É um pouco de marketing, né? Totalmente. Ou apropriado, né? Tá na moda. É um comportamento corporativo apropriado fazer isso. E eu acho isso errado. Eu não acho que isso você... Bom, cada empresa toma a sua decisão. Eu acho que você pode fazer isso de uma forma que seja por competência. E você entender que aquela pessoa quer ser desenvolvida e você pode desenvolver essa pessoa. Isso é o mais importante, que eu acho. E hoje, você está falando se a gente está no andar ou não, então a gente estava na reunião lá justamente falando sobre isso, porque a tendência, principalmente que a gente tem uma nova empresa que a gente criou, que aí é para o mercado secundário, que a tendência é ter um crescimento mais rápido até do que a própria Squad. Mas a Squad hoje a gente está em 14 estados, mais Distrito Federal. A gente tem como incorporadores um pouco mais de 70 incorporadores que a gente atende no Brasil inteiro. Até dezembro do ano passado, ou seja, não tinha nem 6 anos, mas vamos arredondar aqui, em 6 anos, a gente ajudou, né? A gente participou de 70 mil unidades lançadas no mercado imobiliário. 70 mil? 70 mil. E a vender mais de 50 mil. As empresas que estão com a gente lançaram mais de 70 mil e venderam mais de... Você ajuda a escolha da compra do terreno? Sim. Em alguns Como é que você faz isso em 14 estados? Do mesmo jeito que eu fazia na direcional, conhecendo. Porque se quer me achar, é só ir no aeroporto. Não vá... Não vai na empresa. Não vai na empresa nem lá em casa, porque eu estou viajando direto.
E quando você começa, uma coisa importante também, não é só estar lá, são as conexões que você constrói em cada lugar. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu posso não entender daquela cidade, mas eu conheço alguém de confiança que vai entender. Então, a gente consegue ter relacionamento espalhado pelo Brasil inteiro, que eu consigo, pela experiência, saber se aquele terreno está na localização, se o projeto é aquele. A gente tem uma base também de trabalho de pesquisa que a nossa empresa faz. Então, a gente soma o nosso conhecimento com dados. E a partir daí, a gente chega para a empresa e fala, olha, pode desenvolver o projeto desse jeito. Por quê? Tanto a nossa experiência, mas principalmente as informações que nós temos, estão direcionando para esse caminho. Você construiu um negócio espetacular e que ele é uma solução para um monte de incorporadora. Simplesmente você chega, ajuda a comprar o terreno certo, monta o projeto, desenha o projeto, monta a estratégia comercial de marketing e entrega para essa empresa colocar com os seus sistemas de corretores ou com quem estiver associado. Ou seja, você faz o negócio acontecer. A gente faz... A base. A base. A base a parte da base... Mas o segredo é esse. Se você tiver com um projeto mal feito, primeiro, você não vai ganhar dinheiro, não vai vender e ainda pode ter prejuízo. Que geralmente é o que acontece. É o que acontece, né? E tem um outro ponto. Quando você pega pequenas e até algumas médias empresas, imagina você ter um diretor comercial, um diretor de projetos, um diretor de novos negócios, um diretor de marketing. E o mercado imobiliário ele tem uma particularidade diferente de outros mercados, né? Numa indústria, você compra matéria-prima, você produz e canal de distribuição, né? De venda. No mercado imobiliário, você compra matéria-prima, que é o terreno. Aí você depende de aprovação na prefeitura. Você também ajuda nisso? Não, essa parte não. Não, né? Essa parte as empresas que conseguem. Porque, para mim, a parte mais difícil do negócio. Vou te falar por quê. Tem terrenos que a pessoa compra hoje que só consegue... aprovação. Daqui a 5 anos. Tem prefeituras que não anda. A coisa não anda. Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, você vê. Como é que você analisa a nossa velocidade na nossa cidade de Belo Horizonte? Ela está bem melhor do que antes, mas ainda atrás de outras cidades. Uma área que a gente atua muito, que é o Minha Casa Minha Vida, você não consegue fazer projetos aqui, dada a topografia da cidade e ao custo do terreno aqui de dentro, você não consegue. É muito difícil você ter um programa Minha Casa Minha Vida rodando aqui em Belo Horizonte, então você vai para as cidades metropolitanas. Aí, quando você chega na cidade metropolitana, a gente está vendo o que acontece. Vai levar 5, 6 anos, ou não vai levar. Onde que no Brasil hoje você encontra velocidade de São prefeitura? São Paulo você tem, por incrível que pareça, Manaus você tem uma velocidade grande. Você tem algumas cidades que têm uma visão que a construção move a cidade. Então, você tem algumas cidades aí com essa característica que consegue ir. Mas, infelizmente, o padrão do Brasil é ser uma coisa lenta. Uma coisa burocrática. Infelizmente, nós estamos piorando nesse ponto, de certa maneira, ao meu ver. Nós estamos ficando cada vez mais burocráticos. E isso impede o crescimento. Imagina você... Um exemplo claro que eu dou, né? Eu estava numa discussão uma vez com um cara de tecnologia, a gente estava numa palestra, num painel, e ele falando que era inconformado porque as empresas de tecnologia geravam menos valor e as empresas de construção no mundo geravam mais valor, mas valiam menos do que as empresas de tecnologia. Eu falei, simples. O seu negócio é previsível. Está dentro do seu controle. Imagina eu comprar um terreno hoje e lançar daqui a 5 anos. Vamos lá, um exemplo. Em 5 anos, o prefeito pode ter mudado, o governador pode ter mudado e o presidente pode ter mudado. E tem as leis municipais ainda. Municipais, estaduais, porque você depende, quando você pega um terreno maior, você vai depender de órgão estadual para aprovação. E dependendo da altura, ainda tem um Sindacta. Só para... Em qualquer lugar. Aqui está complicado. Assim. Governo federal. Mas o que o governo federal interfere? Interfere, porque basicamente os nossos imóveis são vendidos por financiamento da Caixa Econômica Federal, que detém mais de 60% dos créditos imobiliários. Quando eu vou para Minha Casa Minha Vida, é 100% Caixa Econômica Federal. Qualquer mudança que o governo faça em crédito, ele impacta no negócio. Então, eu comprei um terreno hoje.
eu costumo dizer o seguinte, a pessoa para ter uma incorporadora e um construtor, todo mundo acha que construtor é fácil demais ganhar dinheiro. Não é. Muito pelo contrário. É a parte mais difícil do processo todo. Porque ele compra um terreno aqui hoje. Vai ter que colocar um certo dinheiro para desenvolver o projeto, mesmo que tenha sido permuta, ele vai ter que desenvolver o projeto, vai ter que colocar dinheiro ali para a coisa funcionar. Ele comprou o terreno numa condição do país, né? Ele vai lançar 5 anos depois. O projeto pode estar desatualizado, o preço pode estar desatualizado e o cliente é outro, dependendo da taxa de juros que eu tiver no Brasil. Se eu tiver uma taxa de juros de 14, o cliente vai ser, para aquele produto, hipótese, a renda dele vai ser 7 mil. Mas se eu tiver 14, não, se eu tiver a 7, vai ser, exemplo, 8 mil reais. Mas se tiver 14, aquele mesmo produto que eu fiz vai ter que ser 15 mil de renda. E você consegue ajustar produto? É difícil, aí você tem que começar. Começar tudo de novo. Tudo de novo. Entendeu? É difícil de você fazer um negócio. Aí aquela aprovação toda que você levou aquele tempo, opa, tem que mudar o projeto, tem que subir o preço, tem que mexer na curva de venda, tem que sacrificar a margem. Aí você começa a ter que mexer em vários pratos ao mesmo tempo para o negócio parar de pé. E é uma insegurança tremenda. Então, é difícil de você trabalhar com isso. E aí vai aquele ponto que eu falei. Agora, imagina uma empresa carregando 4 diretores ali, chega e não lança o projeto. O custo dele é muito alto. E aí vem a squad, levando conhecimento por um valor muito menor que ele vai ter de custo. Então, talvez o pulo do gato que a gente dá talvez diminua o risco dele. A gente diminui... até um ponto, né? Porque tem um risco Brasil, né? Que aí isso aí a gente não consegue. Não consegue se controlar isso, né? Infelizmente, não. Então, e tem um risco mundo, né? Você tem coisas acontecendo no mundo que podem impactar no nosso mercado. Você pegar o que aconteceu agora recentemente com a maior incorporadora da China, pode ser um efeito que respingue aqui. Então, todo mundo... Conta para nós o que aconteceu. Ela literalmente está quebrada, com um rombo gigantesco. O governo provavelmente vai ter que interferir. Mas o problema interfere nessa, tem mais umas 3, 4 que estão na mesma linha. São grandes também. São grandes também. E grandes a seu tamanho muito maior do que foi o subprime americano. Então, a gente tem problemas externos que podem interferir aqui. Então, você tem que olhar o mercado de uma forma muito mais profissional do que simplesmente botar o dedo para ver que lado que o vento está soprando. Porque o vento muda rapidamente. A exemplo da pandemia, quando aconteceu a pandemia, todo mundo falou, opa, segura porque ninguém vai comprar imóvel. Ó. O imóvel foi lá para cima. E aí cria o outro efeito, né? Qual foi o outro efeito? As empresas, as produtoras não estavam preparadas para fornecer material. O que acontece? Olha como é que o negócio é complicado. Preço de material. Foi assim, nunca na história da construção os preços subiram tão rápido. O INCC foi lá em cima na época da pandemia. Tão rápido. Assim, em curto espaço de tempo, nunca subiu tão rápido. Falta material. Os empreendimentos que a gente tinha lançado no meio do caminho tinham uma viabilidade. Quando a gente fala de crédito associativo, que é vender e o cliente assinar com o banco na planta, a partir do momento que ele assina, o preço de venda está congelado. Então, eu vendi um apartamento por 200 mil aqui em março de 21 e vou entregar em, exemplo, dezembro de 23 ao mesmo preço de 200 mil, só que o meu custo de obra subiu ao longo do tempo. O que aconteceu? As empresas tiveram as margens reduzidas e algumas delas até prejuízo. O mercado está saindo de novo numa nova safra de lançamentos mais ajustados. Os preços, ainda existe um pouco de pressão de preço. A gente fez um evento no início do mês passado, onde nós chamamos os nossos clientes do Brasil inteiro e foi muito bacana porque os nossos clientes apresentaram, eram os palestrantes e painelistas, e os nossos clientes também estavam sentados ali como plateia. Um pouco mais de 100 pessoas participando do evento. E ainda é um ponto de interrogação a questão de custo de construção. Ainda é. Não só no material, mas na mão de obra. Porque quando a gente olha para um negócio, e a gente tem que entender ele como um todo, o cara não quer ser mais o cara que vai trabalhar na obra. Ele vai trabalhar no iFood, vai trabalhar no Uber. E a qualificação é basicamente a mesma. E a dificuldade está cada vez maior. Então, quem na verdade é o seu concorrente? Eu falo muito isso lá dentro da empresa. Quem que é o nosso concorrente? Não é o que a gente pensa.
né? A gente está concorrendo com muitas outras coisas e por isso que a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo, não só no nosso setor, mas no todo, né? E isso exige tempo e paciência e Você determinação. imaginava que você chegaria com o squad onde você está, com essa quantidade de trabalho, com esse volume todo de novo que você tinha na época da direcional? Isso estava no seu radar? Olha, eu vou citar minha esposa novamente, porque um dos motivos dela ter aceito, né, que eu iria sair, eu falei para ela, eu vou viajar menos, vou trabalhar menos. E ela falou que eu enganei, né? Menti para ela. E realmente eu falo, não menti, porque a ideia era essa mesmo. Não imaginava. A Squad, você perguntar assim, a Squad tem uma área comercial que vai oferecer? Não, não tem. Nós não temos ninguém vendendo a Squad. Ela cresceu nesses 6 anos com base nas relações que eu já tinha. Um indica o outro. E indicação. Pelo trabalho que a gente consegue entregar. Então, não tinha. Não tinha a menor noção que a gente ia chegar a ser o que a gente é, essa relevância no país inteiro. Me surpreendo a cada vez. O próprio evento que eu citei aqui, que a gente fez, eu falei para o pessoal, falei assim, isso foi muito bacana para mim, porque é a prova que a equipe tá indo sozinha. Eu tive um problema, eu saí de férias dia 20 de janeiro, voltei dia 30. Dia 1º fiz um procedimento cirúrgico, tive uma infecção, fiquei 20 dias internado, quer dizer, fiquei 30 dias longe da empresa. O evento aconteceu 2 semanas depois que eu saí do hospital e aconteceu perfeitamente, porque eles tocaram o negócio. Estão tocando. Só cheguei lá para o CDL, fui um dia antes para saber o que ia acontecer direito. E isso me deixa feliz, porque a equipe mostrou maturidade no momento de crise que a gente passou. Eles seguraram o rojão e foi embora. E quando eu passei para eles a primeira demanda, não, a gente faz um evento aí, vai ser 40, 50 pessoas. Vão ter aí, vai ser um dia de evento, 4 painéis no máximo e tudo mais. De repente o evento foi para... A gente teve que segurar, inclusive depois no final, tinha 130 pessoas participando. E altamente qualificadas, né? Só tinha cargo de gestão e diretores e donos das empresas. Não tinha ninguém ali que não era... Nesse perfil, né? Esse perfil. Tivemos 18 palestrantes das maiores referências do mercado imobiliário. Lucas Couto, da Patrimar, Humberto Somatos, o próprio Ricardo Valadares, que fez uma palestra contando a história de vida dele, que deixou todo mundo assim, extasiado com o poder de resiliência e a determinação dele de fazer algo grande, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal, por toda a história, por tudo que ele passou de quase morte algumas vezes, e falar, não, eu vou viver e tá cedo para eu ir embora, né? E mostrou uma garra tremenda. Trouxemos as maiores referências do marketing imobiliário, como Rodrigo Werneck, da Cúpula, como Guilherme Blumer, como o Ale Tagawa, que é da agência que atende a Exetec no Brasil, em São Paulo, exclusivamente há mais de 15 anos, para falar sobre marketing. Trouxemos referências do mercado imobiliário de venda, como o Everton Costa, que é o diretor comercial da Plano e Plano, que hoje é a maior empresa de São Paulo, do Minha Casa Minha Vida, que mais vende. Então, a gente conseguiu fazer algo de extrema relevância e que me assustou também. Eu falei, cara, eu não esperava que fosse daquele jeito. Eu falei assim, você desenhou para ser daquela forma esse evento? Não desenhei para ser dessa forma. Acabou sendo e a gente adaptou e fez ser daquela forma. E aí entra uma coisa muito importante, né? A capacidade de adaptar as situações. Que nós temos que ter e que a nossa equipe tem que ter, né? Porque não adianta, nós engessamos aqui para 50 pessoas, não vamos fazer, não. Vai lá e faz. Se o negócio está pedindo isso... A régua subiu, faz, muda e vamos adaptar e vamos fazer. Mas não tinha. Sendo muito sincero, não tinha. A coisa foi acontecendo e a gente teve que se preparar para assumir isso. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Isso aqui é uma história, né? Uma inspiração também. E o que você fez com a sua carreira e também, principalmente, com essa empresa que você criou, né? Que é uma empresa ponte, né? Que faz, né, cara, a virada, né, dos negócios de muitas organizações. Queria te agradecer muito e deixar uma mensagem final. O que você recomendaria para um empreendedor? Porque você tem a natureza empreendedora.
Quando você falou na direcional que você tinha um senso de dono, né? Que isso já estava em você, ninguém precisava pedir para você fazer mais, você fazia mais porque você acreditava que era o certo. Esse é o espírito empreendedor. Então você tem o sangue empreendedor. Num Brasil que cada vez mais a gente vê um grande potencial freado, com uma burocracia muito grande e com um grau de incerteza jurídica absurda que nós estamos vivendo. Não sei nem o que nós vamos ter pela frente. O que você recomenda para o empreendedor que está no Brasil, que decide ficar no Brasil? Qual que é a sua palavra para ele, baseado na sua experiência de vida? Quando a gente está falando de empreendedor, a gente está falando daquele cara também que está ali dentro de uma empresa que é um empreendedor. E que ele pode ter a mentalidade empreendedora também. Isso, que está dentro da empresa e é um funcionário, mas que tem que ter a mentalidade. Espírito empreendedor. Eu vou falar duas coisas. A primeira, e é uma frase que eu tenho comigo, que para mim representa muito, Luiz, do que a gente não pode perder de oportunidade na vida. É que nós somos o produto das experiências que vivemos e da influência das pessoas com as quais convivemos. Eu acho que a gente é o resumo disso, né? A gente é colocado à prova em algumas experiências e tem pessoas ali que conseguem nos direcionar, ser espelho para a gente. Eu acho que a gente só tem que escolher as pessoas certas para isso, né? Que estão alinhadas com os nossos valores. Você ter pessoas referências na sua vida que estão alinhadas com os seus valores. Cada caminho está certo, desde que esteja em linha com os seus valores. Então, para mim, isso é muito claro, né? Influência das pessoas com as quais convivemos e das experiências que vivemos. As pessoas, como eu citei, a Squad surgiu dessa ideia completa de uma experiência que eu tive lá em Chicago, chegando numa agência de publicidade. E fui influenciado tremendamente pelo Ricardo, né? Então, a gente poder aproveitar isso é importante. Segundo, resiliência. Aí tem que ter muita resiliência. Não tem jeito. O tranco, né? Não tem jeito. Tem que ter resiliência, porque é isso que faz com que você supere, né? Que chega aquele momento que você fala assim, não vai dar. Dá. Pode ir que dá. Vai forte que dá, porque você está preparado para aquilo. E se você está com medo, vai com medo também, né? Que é importante, inclusive, ter medo de vez em quando, né? Isso te deixa mais atento. Desde que ele não te controle, né? Não pode ter o controle, mas um pouquinho do medo de falar assim, será que vai dar? Peraí, deixa eu olhar de novo aqui para não cometer o erro, né? É aquilo que você falou, te gera atenção. Mas resiliência, para mim, é o significado do negócio de ser um empreendedor. Olha, estar com você foi um grande prazer. E uma coisa que me chamou a atenção disso tudo é que tem muitos estilos de liderança. Tem muitas formas de liderar. Não existe a forma certa nem errada. Tem a forma como, vamos dizer, que reflete o que nós somos. E o que me mostra que você tem uma liderança muito forte, é uma liderança de alta performance. Você é um performador. Então, trabalhar com você é o seguinte, ou a pessoa vai para frente ou ela vai para frente. Você definiu bem. Então, esse é um estilo de liderança muito forte. E esses líderes fortes, eles são controversos. Porque tem gente que demoniza isso, acha isso a pior coisa do mundo. E tem pessoas que falam, não é fácil trabalhar com essa pessoa. Mas você quer trabalhar com outra? Muitas pessoas falam, não, eu quero trabalhar com ela. Porque leva você para um outro patamar. Isso é que eu vejo muito em você. Então, Guilherme, quero te agradecer imensamente sua participação aqui e a sua generosidade de contar um pouco do que você passou e você sendo uma grande referência no mercado que você atua no Brasil. Você está chegando aqui ao final e vendo essa entrevista aqui com o Guilherme Diamante, do Pense Diferente, e aguardo você no próximo episódio nosso, sempre com ideias fora da caixa, fazendo você pensar de forma diferente para fazer a diferença.